Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso de PHP 8, tá? Bom, na aula passada a gente viu a criação do nosso feed, tá? E a nossa página de login e o nosso feed, tá? Onde a gente estava passando variáveis já para nossa página, tá? Onde a gente passou aqui no nosso feed página de login e aqui no feed seu feed, tá? Se a gente ver aqui no header, a gente já tem a variável title página e aqui no login e no feed a gente está passando essas variáveis para os templates, tá? Bom, nessa aula agora a gente vai estar fazendo, a gente já tem esse feed aqui, tá? Algumas rotas a gente vai estar construindo nessa aula. Então essa rota a gente já construiu, que é a página de login, o index, né? A página inicial da nossa rede social. A segunda rota é essa feed aqui, onde vai exibir a sua linha do tempo, tá? A primeira página ali da sua rede social. E aqui essa rota agora a gente vai chamar feed dele, tá? É o feed do outro usuário. Quando você entra no perfil de outra pessoa para estar vendo as publicações daquela pessoa, poder mandar mensagem para aquela pessoa e etc, tá? Então a gente vai estar construindo nessa aula essa rota aqui, beleza? Bom, essa rota aqui, eu já construí ela aqui para vocês, vou estar descomentando essa linha para estar mostrando para vocês, tá? Essa rota ela vai se chamar feed, tá? Também, só que a gente vai estar passando um parâmetro a mais para essa rota, tá? Então a gente vai digitar feed barra e aqui na frente a gente vai estar digitando o nome do usuário, o ID do usuário, ainda não definir o que a gente vai estar pegando no nosso banco de dados, tá? Mas a gente vai estar passando uma variável aqui para o nosso sistema, tá? E para a gente estar passando essa variável, a gente vai colocar assim, ó, vai abrir chaves, vai colocar o nome da variável que a gente vai estar passando, tá? Como que a gente vai pegar ela lá no nosso controlador. Então a gente vai pegar como se fosse uma variável chamada usuário. E aqui a gente vai estar passando a configuração dessa variável, tá? A gente vai abrir colchetes e aqui essa variável, essa string aqui na verdade, né? Vai poder ter letras de A a Z no minúsculos, vai poder ter letra de A a Z no maiúsculo, vai poder ter números de 0 a 9, vai poder ter traço e vai poder ter underline, tá? Então, essa string aqui, que a gente vai estar passando depois da barra do feed aqui, vai ser uma string, tá? Ela não vai poder conter caracteres especiais ou espaço na string, tá? Então, só letras de A a Z no minúsculo, letras de A a Z no maiúsculos, números inteiros de 0 a 9, traço e underline, beleza? Tá, e a gente coloca esse mais aqui depois das chaves, informando que pode ser mais de um caractere, beleza? Tá, e aqui a gente define a função do controlador que a gente vai estar executando essa rota aqui, tá? Então a gente coloca lá um namespace, dev controllers, vai definir o nosso controlador, home controlador, e a gente vai criar uma função chamada feed underline usuário, tá? Vamos estar salvando isso daqui. Pronto, a nossa rota está construída, beleza? Tá. Agora aqui no nosso home controller, a gente precisa construir essa função, que é feed usuário. Como essa função aqui, essa rota, a gente está passando algum parâmetro para ela, a gente vai precisar colocar aqui na estrutura da função algumas variáveis, tá? A variável request, a variável response e a variável args, tá? É dessa variável args aqui, a gente sempre tem que colocar nessa ordem, tá? Request, response e args. É dessa variável args, a gente vai estar pegando o nome lá do usuário, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma variável chamada nome, ela vai receber o argumento que a gente está passando aqui como usuário, tá? Então, ela vai vir num array, e você vai pegar o índice usuário, que é o array, o índice que você está passando aqui, usuário, e vai colocar o valor dentro dessa variável nome, beleza? E aqui abaixo tem as duas funções que a gente já aprendeu, que é setTPL. Então a gente vai estar setando aqui o header, tá? E nesse header a gente vai estar passando um título para nossa página, tá? E o título da página vai ser feed de e a gente vai estar concatenando aqui com o nome do usuário, tá? Então vai ficar lá feed de Rodrigo, entendeu? Ou feed de Maria, feed de Giovana. Então vai estar o nome da página lá, o feed de fulano, tá? E aqui a gente não vai utilizar o draw para estar setando o feed
do usuário, tá? A gente vai estar utilizando também o setTPL, que é a função para passar também variáveis. A gente vai estar setando aqui um novo template chamado de feed usuário, onde a gente vai estar também passando um array de informações aqui para nossa página, tá? E o primeiro array que a gente vai estar passando a princípio, tá? A gente vai estar passando o nome do usuário para esse template aqui, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Salvar essa função aqui no Home Controller, tá? Onde está escrito feed usuário. E a gente precisa criar agora esse template aqui chamado feed usuário. Então, a gente já criou aqui, ó, views, cria um novo arquivo e vai salvar ele como o nome de feed usuário, beleza? Aqui no feed usuário, a gente colocou aqui apenas um H1 para estar informando que a gente está na página do feed do usuário, tá? E a gente colocou uma mensagem aqui, ó, bem-vindo, e a gente está pegando a variável nome usuário, que é a variável que a gente está passando aqui para o nosso template na função setTPL, tá? Nome usuário é o próprio nome que a gente está passando, tá? Então a gente pegou aqui, ó, nome do usuário, tá? Salvando todos esses arquivos, tá? Salvando aqui a rota, feed, a gente vai estar construindo a rota para determinado usuário, vai estar passando o controlador e a função que vai estar executando nessa rota aqui. Aqui na função, no controlador Home Controller, a gente construiu a nossa função, tá? Feed usuário, onde a gente está esperando alguns parâmetros. E a gente pegou o nome do usuário aqui que a gente está passando, beleza? E aqui a gente setou dois TPLs, o header com o title e o feed do usuário com o nome do usuário, tá? E aqui a gente criou mais um template chamado feed do usuário. Esse header aqui a gente pode fechar, tá? Só a gente salvar agora e a gente ir para o nosso navegador, tá? Vamos abrir aqui uma nova página. Vamos digitar localhost, a gente vem para a página de login, tá? Se a gente digitar /feed, a gente vai para nossa feed, tá? Onde vai exibir o nosso feed ali. E agora se a gente for em Rodrigo, pronto, agora a gente já está exibindo a nossa rota, a nossa terceira rota, tá? Aqui vai ser o feed do Rodrigo. E a gente colocou aqui uma mensagem chamada falando bem-vindo Rodrigo, tá? Onde vai ser o feed do Rodrigo que a gente vai estar exibindo. Essa é essa rota aqui do feed dele, tá? Vamos estar construindo já mais uma rota aqui nessa aula. Então vamos para o nosso próximo template, aonde tem a página de configurações, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos construir a nossa rota de configurações, tá? Vamos lá na nossa index. Aqui, antes da variável app_run, tá? A gente vai criar mais uma rota app na função get, tá? E aqui a gente vai estar passando essa rota que a gente vai estar construindo, tá? Então vamos escrever que o nome da rota vai se chamar config. Configuração, tá? A gente vai estar passando lá localhost /configuração, que vai ser a nossa página de configuração ali da nossa rede social, tá? A gente vai dar uma vírgula e vai estar passando aqui o namespace e o controlador que a gente vai estar utilizando. Então vamos colocar aqui dev /invertida controllers /invertida home controller, dois pontos, e aqui a gente vai estar passando uma função que vai ser a configuração, tá? Vamos dar um ponto e vírgula aqui no final e vamos dar um Ctrl S. Pronto. A gente criou essa rota chamada configuração. Estamos passando aqui o nosso home controller e vai executar a função configuração, tá? Agora a gente precisa construir essa função de configuração, tá? Então vamos criar aqui uma nova função chamada configuração. Vamos copiar o nome aqui, para a gente sempre copiar certinho. E a gente vai digitar aqui func. Quando a gente digita func, já aparece aqui uma listagem com alguns métodos chamado func, tá? Então vamos dar um tab nessa func aqui. Opa, não deu certo. Ah, tá. Pronto, eu apaguei e vou escrever de novo, tá? Só escrever fun. Se a gente escrever func, vai apagar aqui que a gente precisa. Então só escreve fun, fun, aí vai ser essa primeira aqui função, tá?
onde vai estar aqui na frente escrito function. Só dá um tab agora, beleza, aí ele já completa para nós. Public function, e aqui a gente vai colocar o nome da função, que vai ser configuração. Essa função aqui a gente não precisa estar passando nenhum parâmetro, tá? Então a gente coloca essas chaves aqui vazio, e aqui a gente vai colocar o nosso código, tá? Essa função aqui, a gente só vai estar exibindo o header. Vamos lá no template ver. A gente vai estar exibindo o header, a gente vai estar exibindo o nosso template e depois a gente vai estar exibindo o nosso footer, tá? Lembrando que o nosso footer, ele sempre está sendo incluído na nossa função destruct. Se a gente vir aqui na nossa função destruct, ó, a gente está incluindo o nosso footer, tá? Então a gente não precisa estar incluindo ele aqui na função configuração. Então, o que a gente vai estar configurando? Apenas o header e apenas o layout que a gente vai estar exibindo, que é o configurações, tá? A gente vai precisar criar ele também aqui na nossa view. Tá, então vamos estar exibindo aqui, pegando o nosso header, tá? Para estar exibindo aqui a variável this, na variável setTPL, tá? Na função, né? setTPL. E aqui a gente vai estar passando o nosso header. Beleza? Header. E aqui a gente pode estar passando um array de informações com o título da página, tá? Então vamos criar aqui um array onde o title da página vai ser igual configuração. Configurações, né? Aqui a gente apaga essa vírgula e apaga esse ponto e vírgula aqui. Coloca esse ponto e vírgula aqui no final da função, tá? Nossa, escrevi bem errado aqui, né? Configurações. Beleza. Agora a gente vai estar setando o template da nossa configuração, tá? Vamos colocar aqui this setTPL. Vamos abrir as chaves, colocar o ponto e vírgula no final. E aqui a gente vai estar passando o template que a gente vai estar utilizando, tá? Então vamos escrever aqui configuração. Dentro desse template a gente não precisa estar passando nenhum array, tá? Só deixar assim que vai funcionar, beleza? Agora a gente precisa estar criando esse template aqui, configuração, dentro das nossas views, tá? Então a gente vai clicar com direito, New File, Ctrl S e vamos salvar como configuração.php, tá? Aqui dentro a gente vai colocar um H1, só para a gente estar exibindo lá no nosso navegador, e vamos colocar aqui, página de configuração. Vamos dar um Ctrl S aqui nessa página de configuração e vamos para o nosso navegador agora, tá? Aqui a gente vamos abrir uma nova aba, tá? Vamos digitar localhost, vai exibir minha página de login. E se a gente colocar agora configuração, olha lá, já exibimos a página de configuração. E aonde aqui em cima no title também está configurações, que é o title que a gente está passando aqui no nosso home controller, beleza? Bom, pessoal, então nessa aula foi isso. A gente construiu mais duas rotas e dois layouts aqui para nossa rede social, tá? Que é o feed do usuário e a nossa rota de configuração. Essas duas funções no home controller e essas duas rotas aqui no nosso Linux, beleza? Então, até a nossa próxima aula, onde a gente vai continuar construindo, a princípio, todas as nossas telas, para depois a gente começar a construção do nosso CSS e o nosso HTML, beleza? Então, até a próxima aula.